Deus mandou dizer que me ama e que ama meu filho, muito meu filho, e que ama minha família. Ele sempre pede para eu falar isso primeiro, que ele ama muito a minha família e que essas coisas que acontecem com a minha família, toda essa luta, fazem parte do aprimoramento da alma, né? Assim que Deus... E é pela obra que Ele tem na nossa vida. Eu tenho que contar algumas coisas muito importantes, porque tem uns pontos assim que também é confuso para as pessoas. Olha, duas coisas. A primeira coisa que eu tenho que contar, eu não fui estuprada. Eu fui agredida, sim, moralmente, né? Aqui em Minas, em todo lugar onde eu fui. Mas eu não fui violentada. Como a vizinha aqui colocou um papel do dadinho na calçada ali para sugerir que eu fui ao filme do Rio, né? Do dadinho do Rio, o Zé Pretinho. Ela quis dizer isso. Então, o irmão da igreja falou assim: essas mulheres, mesmo feia, o bandido estupra também. Então ele quis me chamar de feia e ela quis me xingar de feia falando que eu fui estuprada. Olha, é covarde isso, né? Covarde. Mas eu não fui estuprada. Outra coisa, mas fui agredida moralmente, né? Então você vê que aí uma pessoa endossa a outra. Uma pessoa endossa a outra. Ele estava na carne, a irmã estuprada foi a irmã Abigail, né? Que foi estuprada por 7 homens. Por isso que ela me persegue tanto. Olha, o que eu tenho que falar é assim, eu não sou covarde. Eu não sou covarde. Eu não saio desafiando bandido, que isso aí também não é valentia, isso é burrice. Não saio desafiando as pessoas, nem bandido, nem ninguém. Por quê? Mesmo que uma pessoa seja honesta, você não pode sair desafiando, porque o inimigo entra na mente da pessoa, né? Então eu não sou esse tipo de valente. Meu valente é para lutar contra o demônio, né? E eu também não tenho medo de bandido, mas eu não desafio. Mas eu não tenho medo, não sou covarde. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas interpretaram errado o meu sonho, como se o povo da igreja fosse valente, os crentes, e eu fosse covarde. O meu sonho, como eu prego, é o contrário. Olha só, porque no filme, eu assisti um filme, eu adorava Vagabundo. E antes disso, eu estava tendo uns sonhos que eu ia comprar doce e falavam que eu ia roubar nos comércios. Isso eu era adolescente. Eu tive várias vezes esse mesmo sonho. E o que acontece? Aí o último sonho que eu tive foi que eu adorava Vagabundo, né? E ele era Jesus, e eu falava que a roupa dele, Jesus com a roupa dessa, né? Imagina, tal. Aí, era o contrário. Eram as minhas colegas que já estavam dizendo que eu não tinha Jesus porque eu não tinha roupa. E Deus mostrou através daquele filme para mim o que elas estavam falando de mim. E vagabunda, as minhas colegas todas andavam comigo, nenhuma trabalhava, nenhuma. Uma das minhas colegas, a Mara, a mãe dela pegou e falou assim: a Mara tá por aí com aquelas vagabundas. Foi justamente na hora que eu fui chegando na casa dela, eu ouvi ela falar. Só que a Mara vivia comigo onde eu ia. A Mara não trabalhava também. Nem eu, nem a Mara. E a mãe dela era crente. Então a mãe dela foi super agressiva. E Deus, antes da mãe dela falar isso, Deus tinha me revelado o adorável vagabundo. E por isso que a Mara tem raiva de mim. Porque Deus ficou do meu lado, né, nessa causa, né? E ela falou: imagina Jesus com a roupa dessa, assim, né? Desfazendo a minha roupa. Então Deus me mostrou a revelação. E aí aparecia Jesus no céu, abria o céu e falava: você vai ter o doce que você quer, né? Então eu fui muito perseguida nessa parte. Então é o contrário, sou eu que sou o adorável vagabundo, né, no sonho. As roupas velhas, tudo, as pessoas duvidam que eu tenho em Jesus pela roupa, né? Até hoje me persegue nisso. E então, também tem um outro detalhe. As irmãs, as crentes é que tem medo. Elas ficaram com tanto medo dos bandidos que eles me iam até a igreja perseguir eu. Eles iam, todo culto que eu ia, eles iam atrás de carro cantando pneu. Aquela época eles iam me matar, que Deus mostrava para mim. Né? Jogaram eles contra mim, eles queriam me matar de qualquer jeito. Só que Deus não deixou, porque todas as vezes que eles tentaram investir contra mim, aconteceu um acidente com eles. E eles sabem disso.
Talvez eles falem. Mas toda vez. E aí, o que acontece? As irmãs ficaram com tanto medo que se afastavam de mim. Então o sonho é o contrário. Elas que tinham medo, que ficaram com medo deles, a perua branca com bandido com arma. Eu falava no sonho, eu falava, nossa, os bandidos com arma e as irmãs não têm medo. Mas elas que ficaram com medo, que elas me expulsaram, né? Elas ficaram tanto medo deles, porque eles ameaçaram entrar na igreja e quebrar tudo. Naquela época. Deus mostrou para mim que eles queriam quebrar tudo ali dentro. Que eles não queriam mais que eu fosse para a igreja, queriam que eu ficasse preso dentro de casa, né? E assim, há várias formas de você prender uma pessoa. Porque quando você prende, ele não prende eu, ele prende as outras. Eles prendem as outras pessoas. Porque eu não posso comprar, ele prendeu um comerciante, prendeu outro comerciante, prendeu a igreja, eles prendem as outras pessoas num laço. Que eles não conseguem me prender. Então eles prendem as outras pessoas. E também tem uma outra coisa. Quando eu era criança, tinha um comerciante. E esse comerciante estava rondando a escola com o carro dele. Ele sempre rondava a escola com o carro bem devagar. E ficava rondando a escola e olhando para as meninas da escola. Aí ele parou o carro perto de mim assim, ficou olhando meio estranho. Eu peguei de língua para ele pegou e me xingou. E foi embora. E eu achei aquele homem muito esquisito. Parecia um pedófilo, né? Eu não sei o nome dele, não lembro o nome dele. Sei que ele morava ali no Nações. Era um homem muito esquisito, um comerciante. Eu acho que aquele homem ali, ele devia fazer alguma coisa com as crianças, porque ele estava passando muito devagar com o carro, passava muitas vezes assim, voltava, olhava para as crianças, muito estranho, né? Mas isso aí eu só estou contando porque eu fui muito perseguida nos comércios, né? E cada um teve um motivo para me perseguir, né? Como eu falei. O meu filho foi um menino que foi muito usado por Deus desde bebê. E Deus usa as crianças. Vocês podem ver. Chega perto de criança cristã. Deus usa muito as crianças, porque às vezes os adultos não é assim, não. Tem muitos que não creem, né? Então Deus usa as crianças para confirmar. O meu filho, eu falei, com 2 anos de idade, o bolo que me rejeitaram. O bolo é o quê? É o amor ao próximo. O doce é o amor ao próximo. Que eu pensei que meu pai ia brigar com a minha mãe. E ele deu um doce, eu fiquei feliz. Eu pensei que ia ter briga, porque meu pai estava bêbado. E depois outras pessoas me negaram o bolo. Aí tanto que vocês fizeram comédia com isso, né? Dizendo que era gulosa. Eu não queria comer o bolo não era um bolo. O bolo era o amor ao próximo. Tanto que nenhum casamento... A igreja não chamou eu para nenhum dos casamentos. Vinha pedir presente, mas não deixava ir no casamento. Nenhum. Eu não ia no casamento para comer o bolo. Era o amor ao próximo. Jesus, né, que era o amor ao próximo. Então, por que Deus permitiu tudo isso na minha vida? Para mostrar para as pessoas o amor, que o ser humano, conforme... Vai passando o tempo, o amor vai esfriando das pessoas, né? Pode ver que o amor esfriou muito. Então Deus quer resgatar o amor no coração das pessoas, né? Para elas poderem morar no céu. Então Deus permite que eu passe tudo isso para quê? Para as pessoas lembrarem como funciona o coração, né? Não só como que funciona o coração, o que um coração é capaz de fazer, né? Então é isso, que um coração que ama faz muita coisa boa pelo mundo, né? Então foi isso. Eu só queria dizer isso, que o meu filho, olha, ele é maravilhoso. Ele só, olha, como criança, ele só queria brincar, carrinho, comprar os carrinhos dele, brincar, gostava de tudo, todos os brinquedinhos. Não tinha maldade nenhuma. Não tinha maldade nenhuma. Eles batiam nele só de raiva, porque não conseguia o que queria. Não conseguia o que queria. De mim. Batia nele, batia em mim, humilhava, torturava, só porque não conseguia escravizar. Porque a igreja tem uns membros da igreja que gostam de dominar os outros. O ser humano sempre foi assim. Desde antigamente,